Há coisas neste mundo que nunca deveriam existir, criaturas que desafiam as leis da natureza. E quando um homem ousa brincar de Deus, o preço é sempre alto. Esta é a história de João Ferreira, um homem comum que viveu em uma pequena aldeia portuguesa no século XIX. João não era rico, não era nobre, não tinha títulos, mas tinha algo que muitos consideravam perigoso: uma ambição insaciável. Desde jovem, João observava o mundo com olhos diferentes. Enquanto outros homens se contentavam em plantar suas terras, criar seus animais e viver vidas simples, João queria mais, muito mais. Ele passava noites inteiras lendo livros proibidos, estudando manuscritos antigos que falavam de alquimia, de magia, de segredos que a igreja condenava. Aos 30 anos, João já era conhecido na aldeia como o Estranho. As mães afastavam seus filhos quando ele passava. Os padres faziam o sinal da cruz. Diziam que ele conversava com o diabo, que fazia pactos obscuros nas noites de lua nova. Mas João não se importava. Ele tinha um objetivo: criar algo impossível, algo que ninguém jamais havia feito, algo que imortalizasse seu nome para sempre. Foi numa tarde de outono, quando as folhas caíam como lágrimas douradas, que João encontrou sua oportunidade. Caminhando pela floresta próxima à aldeia, em busca de ervas raras para seus experimentos, ele ouviu um som, um deslizar suave sobre as folhas secas. Seu coração acelerou. Lá estava ela, uma cobra comum, de escamas escuras e olhos frios. A serpente se enrolava preguiçosamente sob uma pedra coberta de musgo, aquecendo-se nos últimos raios do sol da tarde. Qualquer outro homem teria passado direto, mas João parou e olhou. E naquele momento, uma ideia terrível, fascinante e proibida nasceu em sua mente. E se, pensou ele, e se eu pudesse transformar esta criatura? E se eu pudesse dar a ela 2 cabeças? Seria adorado como um gênio. Seria estudado por gerações. Meu nome ecoaria pela eternidade. Sem hesitar, João capturou a cobra, colocou-a dentro de um saco de pano e correu para casa. Ele não sabia ainda, mas aquele momento de ambição cega selaria seu destino. A casa de João ficava no limite da aldeia. Uma construção velha de pedra e madeira que mais parecia uma caverna do que um lar. As janelas estavam sempre fechadas. Fumaça estranha saía pela chaminé. E à noite, luzes verdes e azuis piscavam através das frestas, acompanhadas de sons que faziam os cachorros uivarem de medo. João desceu até seu porão secreto, onde mantinha seu laboratório. Prateleiras cheias de frascos com líquidos coloridos, livros empilhados até o teto, esqueletos de animais pendurados nas paredes, e no centro uma mesa de madeira manchada por anos de experimentos fracassados. Ele colocou a cobra numa gaiola de vidro e ficou observando por horas. A criatura se movia com graça natural, sua língua bifurcada, testando o ar, seus olhos frios acompanhando cada movimento do homem. João abriu um de seus livros mais antigos, um manuscrito que havia comprado de um feiticeiro cigano anos atrás. O título estava escrito em latim arcaico: Transmutação dos seres vivos. Aquele que deseja alterar a forma natural das criaturas deve primeiro compreender que está desafiando a ordem divina. O processo exige 3 elementos: o sangue de quem ousa, a essência da transformação e o sacrifício do tempo. Mas cuidado, a natureza cobra sua dívida daqueles que a violam. João ignorou o aviso. Durante 3 semanas, trabalhou sem descanso. Dormia apenas 2 ou 3 horas por noite. Parou de comer adequadamente. Seus olhos ficaram fundos, com olheiras roxas. Suas mãos tremiam constantemente. Mas ele não podia parar. A obsessão havia tomado conta dele completamente. Primeiro, preparou as poções. Misturou ervas venenosas com metais raros derretidos em fogo alquímico. Adicionou seu próprio sangue, cortando a palma da mão com uma faca enferrujada.
O líquido resultante brilhava com uma luz doentia, como se estivesse vivo. Em seguida, começou os encantamentos. Palavras em línguas mortas, fórmulas que não deveriam ser pronunciadas por lábios humanos. A cada noite, ele forçava a cobra a beber suas poções. Injetava os líquidos estranhos em seu corpo com seringas grosseiras. A cobra sofria terrivelmente, convulsionava na gaiola, seu corpo se contorcendo em agonia. Às vezes, João quase desistia, perturbado pelos gritos mudos da criatura. Mas então pensava na glória que o esperava e continuava. É pelo bem da ciência, dizia a si mesmo. É pela evolução do conhecimento humano. Mas, no fundo, ele sabia a verdade. Era apenas vaidade, puro e simples ego. E então, na 21ª noite, aconteceu. João acordou com um som diferente vindo do porão. Não era o silvo normal de uma cobra. Era duplo, sincronizado, mas não igual, como um eco de si mesmo. Com as mãos tremendo, ele desceu as escadas, segurando uma lanterna. A luz fraca iluminou a gaiola. E lá estava ela, 2 cabeças, no mesmo corpo, cada uma se movendo independentemente, cada uma com seus próprios olhos amarelos e brilhantes, cada uma com sua própria língua testando o ar. João havia conseguido, havia criado algo impossível, algo que nunca deveria existir. Por um momento, João sentiu uma alegria selvagem. Riu como um louco no porão escuro. Chorou de felicidade. Dançou ao redor da gaiola. Ele tinha feito. Tinha vencido a natureza. Tinha se tornado mais que um homem. Tinha se tornado um criador. Mas sua alegria duraria pouco. Muito pouco. João esperou mais uma semana para garantir que sua criação estava estável. Durante esses dias, observou fascinado como as 2 cabeças interagiam, ou melhor, como não interagiam. Cada cabeça parecia estar em guerra constante com a outra, tentando mover o corpo em direções opostas. Era como se 2 almas diferentes habitassem a mesma prisão de carne e escamas. Finalmente, chegou o dia. João construiu uma gaiola especial de vidro e ferro, colocou a cobra bicéfala dentro e levou sua criação até a praça central da aldeia. Era um sábado de manhã, dia de feira, quando todos os moradores se reuniam para vender e comprar. O momento perfeito para sua grande revelação. No início, as pessoas passavam sem dar muita atenção. João era conhecido como o maluco da aldeia. Que novidade estranha seria essa? Mas então uma criança se aproximou e gritou, um grito agudo que cortou o ar como uma lâmina. Tem 2 cabeças! A cobra tem 2 cabeças! Em segundos, uma multidão se formou ao redor da gaiola. Homens, mulheres, crianças, todos empurrando uns aos outros para ver melhor. Os olhos se arregalavam, bocas se abriam em choque. Alguns faziam o sinal da cruz repetidamente. Outros cuspiram no chão para afastar o mal. João estava radiante, sorria como nunca havia sorrido na vida. Finalmente, depois de anos sendo tratado como um paria, ele tinha a atenção de todos. Era admirado, era temido, era poderoso. Ele começou a explicar seu processo, usando termos científicos que ninguém entendia, gesticulando dramaticamente, descrevendo as noites de trabalho árduo. Vejam o que a mente humana pode realizar quando não se limita pelas superstições. Eu dominei as forças da natureza. Eu criei vida nova. Esta criatura é a prova de que podemos ser mais que meros mortais. Podemos ser deuses. Mas nem todos estavam impressionados positivamente. O padre da aldeia abriu caminho através da multidão, sua batina preta balançando, seu rosário nas mãos trêmulas. Padre Miguel era um homem velho, de olhos profundos, que pareciam ver através das pessoas. Quando chegou à frente e viu a cobra, seu rosto ficou pálido. Blasfêmia! Isso é obra do demônio! João Ferreira, você fez um pacto com as forças das trevas. Essa abominação deve ser destruída imediatamente. E você deve se arrepender ou arderá no inferno.
A praça explodiu em discussões. Metade das pessoas defendia o padre, gritando que a cobra era uma ofensa a Deus. A outra metade, fascinada pelo impossível, queria que João continuasse seus experimentos. Brigas quase começaram. Facas foram sacadas. A guarda da aldeia teve que intervir. João, no centro do caos, continuava sorrindo. Negativo ou positivo não importava. Eles estavam falando dele. Seu nome estava na boca de todos. Missão cumprida. Ou era o que ele pensava, porque naquela noite, quando retornou para casa com sua criação, algo mudou. Algo que ele não esperava. As duas cabeças da cobra pararam de lutar entre si. Pela primeira vez desde a transformação, elas se moviam em sincronia perfeita, e ambas olhavam fixamente para João, com ódio, com fome, com uma inteligência que não deveria existir em olhos reptilianos. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez, uma pontinha de medo penetrou sua arrogância. São só cobras, disse a si mesmo. Cobras não podem planejar vingança. Cobras não têm consciência. Mas, enquanto trancava a gaiola no porão, ele não conseguia parar de pensar. E se o que eu criei não é mais apenas uma cobra? 3 dias depois da exibição na praça, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram os pesadelos. João acordava no meio da noite, suando frio, gritando. Sonhava que estava sendo perseguido por cobras gigantes com múltiplas cabeças. Sonhava que seu próprio corpo começava a se dividir, a se multiplicar, a se transformar em algo monstruoso. Depois vieram os sintomas físicos. Sua pele começou a coçar insuportavelmente. Quando se olhava no espelho, jurava ver escamas começando a se formar em seu pescoço. Sua língua parecia mais longa, mais fina. Seus olhos ardiam como se tivesse olhado diretamente para o sol. Os médicos da aldeia não encontravam nada errado, mas João sabia. Algo estava acontecendo com ele. A cobra bicéfala também mudava. A cada dia que passava, ela se tornava mais agressiva. As duas cabeças agora trabalhavam em perfeita harmonia, como se uma única consciência as controlasse. Ela parou de comer os ratos que João oferecia. Parecia estar esperando por algo maior. Na quinta noite após a exibição, João foi acordado por um som que gelou seu sangue. Vidro quebrando. Ele pulou da cama e correu até o porão, descendo os degraus tão rápido que quase tropeçou. Quando chegou lá embaixo, seu coração quase parou. A gaiola estava vazia. O vidro lateral tinha uma rachadura. Não era uma rachadura. Era um buraco perfeitamente circular, como se tivesse sido derretido. Impossível. Vidro não derrete assim. Mas lá estava, e a cobra... A cobra tinha fugido. João procurou freneticamente pelo porão, sob as prateleiras, atrás dos livros, dentro dos baús. Nada. A criatura havia desaparecido. Ou pior, estava escondida, esperando o momento certo para atacar. Ele passou a noite inteira acordado, sentado numa cadeira com uma faca na mão, os olhos arregalados, pulando a cada som. Quando o sol nasceu, João tomou uma decisão. Ele precisava encontrar a cobra antes que ela machucasse alguém, ou antes que alguém descobrisse que ele havia perdido o controle de sua criação. Armado com uma rede e um bastão, começou a revistar cada canto de sua casa. Horas se passaram. Nada. Foi ao anoitecer que ele a encontrou. Ou melhor, ela o encontrou. João estava no sótão, procurando entre caixas velhas, quando sentiu algo frio deslizar por seu tornozelo. Olhou para baixo e seu sangue congelou. A cobra estava lá, enrolada em sua perna, subindo lentamente. As duas cabeças o encaravam, suas línguas provando o ar ao redor de seu rosto. João ficou completamente imóvel. Um único movimento brusco e ela poderia atacar. Ele tentou alcançar o bastão que havia deixado cair, mas uma das cabeças sibilou ameaçadoramente. Elas eram venenosas? Ele não sabia. Não havia testado.
Tinha estado tão focado em criar a aberração que não pensou nas consequências. Por favor, João sussurrou, eu te criei, eu te dei vida. Não faça isso. E por um momento, um breve e horrível momento, João jurou que viu algo nas 4 pupilas amarelas da cobra. Compreensão. E depois, desprezo. Ambas as cabeças atacaram simultaneamente. Uma prendeu seu braço esquerdo, a outra seu pescoço. João sentiu as presas perfurando sua pele, injetando algo. Não era veneno comum. Era queimando como fogo líquido, como ácido percorrendo suas veias. Ele gritou, tentou arrancar a cobra, mas ela estava presa com força sobrenatural. João desabou no chão do sótão. A cobra finalmente o soltou e deslizou para as sombras, desaparecendo novamente. Ele ficou ali, deitado entre a poeira e as teias de aranha, sentindo o líquido estranho se espalhar por seu corpo. Não era veneno que matava, era algo pior, era transformação. Quando os aldeões encontraram João na manhã seguinte, alertados por seus gritos durante a noite, o que viram os fez recuar em horror. João estava vivo, mas mudado. Sua pele tinha adquirido um tom esverdeado e começava a desenvolver padrões de escamas. Seus olhos, antes castanhos, agora tinham um brilho amarelado e reptiliano. E o mais perturbador, às vezes, quando ele tentava falar, sua língua saía bifurcada da boca. O padre Miguel foi chamado imediatamente. Ele chegou com água benta e crucifixos, mas quando viu João, até ele empalideceu. É a maldição de Deus, declarou o padre, sua voz tremendo. Ele quis ser criador e agora está se tornando criatura. É a justiça divina. Os médicos tentaram tratá-lo. Aplicaram sanguessugas, fizeram sangramentos, deram-lhe todo tipo de remédio conhecido. Nada funcionava. A cada dia que passava, João se tornava menos humano e mais... Outra coisa, sua coluna começou a se curvar de maneira estranha. Seus dedos grudaram uns nos outros. Seus cabelos caíram completamente. E então, no 10º dia após o ataque, aconteceu o impensável. João estava sendo observado por 2 médicos da cidade grande, que haviam vindo especialmente para estudar seu caso, quando ele começou a gritar. Não de dor, de terror puro. Seu pescoço estava dividindo. A pele se abria, não sangrando, mas revelando uma massa em movimento. E daquela massa começou a emergir uma segunda cabeça. Os médicos fugiram da casa, correndo e tropeçando, fazendo o sinal da cruz compulsivamente. Os guardas foram chamados, mas nenhum deles teve coragem de entrar. Durante 3 dias, a aldeia inteira ouviu os gritos vindos da casa de João. Gritos que gradualmente se transformaram em sibilos. Sibilos duplos, sincronizados. Quando finalmente reuniram coragem para entrar, encontraram a casa vazia. Ou quase. No porão, a gaiola estava intacta novamente. E dentro dela, 2 cobras. Uma era a criatura bicéfala original. A outra era nova, mas curiosamente similar. Também tinha 2 cabeças. Também se movia com aquela inteligência perturbadora. E em seus olhos amarelos, alguns juraram ver um lampejo de algo humano. De reconhecimento, de arrependimento eterno. A aldeia decidiu que ambas as criaturas precisavam ser destruídas. Prepararam uma fogueira na praça, a mesma praça onde João havia exibido sua criação com tanto orgulho. Mas quando foram buscar as cobras, as gaiolas estavam vazias. As criaturas haviam desaparecido, nunca mais foram encontradas. Dizem que ainda hoje, nas florestas de Portugal, existem relatos de cobras com 2 cabeças sendo avistadas. Cobras que se movem com inteligência incomum. Cobras que parecem seguir viajantes solitários, especialmente aqueles que demonstram arrogância ou ambição excessiva. E há quem jure que em noites de lua cheia você ainda pode ouvir a voz de João ecoando através das árvores. Já não mais uma voz humana, mas um silvo duplo carregado de aviso.
Não brinquem de ser Deus, o preço é sempre alto demais. A casa de João foi queimada até os alicerces. O local onde ficava permanece vazio até hoje. Um pedaço de terra que ninguém quer comprar, ninguém quer pisar. Porque nas noites silenciosas, moradores próximos dizem ouvir sons vindos daquele terreno baldio. O som de vidro quebrando, o som de escamas deslizando sobre pedra. E às vezes, muito raramente, o som distante de uma risada. Uma risada que já não é totalmente humana. Esta é a história do homem que criou a cobra com duas cabeças. Um conto de advertência sobre os perigos da ambição sem limites, da vaidade científica e do desejo de controlar forças que não compreendemos. João Ferreira queria ser lembrado para sempre. E ele conseguiu, apenas não da maneira que imaginava. Seu nome ainda é sussurrado nas aldeias portuguesas, não como o de um gênio, mas como o de um louco que pagou o preço definitivo por sua arrogância. E em algum lugar, nas sombras das florestas antigas, duas cobras com duas cabeças cada deslizam silenciosamente através da noite. Uma criada pela mão do homem. A outra era o próprio homem. Essa é a verdadeira maldição. João não morreu. Ele simplesmente se transformou naquilo que criou. E agora, para sempre, ele existe em um estado entre a humanidade e a besta, consciente de tudo, mas incapaz de falar, de explicar, de pedir perdão, apenas capaz de seguir outros que carregam a mesma semente de ambição que uma vez cresceu em seu próprio coração. Porque o verdadeiro horror não foi a transformação física, foi a transformação da alma, de criador para criatura, de homem para monstro, de livre para eternamente aprisionado em uma forma que ele mesmo projetou. E essa é uma prisão da qual não há escape. Nunca haverá. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.